Um salve para você que acompanha o nosso canal. Eu estive me dando conta esses dias que nós acabamos começando uma série sem querer, uma série que envolve bandas de rock and roll e as suas mensagens, muitas vezes interpretadas filosoficamente, por que não? E nessa linha de papo sobre rock and roll, sobre uma boa música e sobre grandes mensagens, chegou o momento de falarmos sobre uma banda que, cara, é fenomenal. Eu estou falando sobre System of a Down. Solta a vinheta. You know that this right here forever. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me. Então, vamos logo dar o play nessa nossa ação musical com o System of a Down. Curiosamente, recentemente também, eu estive vendo uns papos aí nas redes sociais e algumas pessoas que se dizem fãs, sabe, da banda, acabaram tecendo críticas sobre alguns posicionamentos políticos da banda. Na verdade, essas críticas por parte de um grupo que me parece bastante desinformado, essas críticas não são novas, elas são até recorrentes. Volta e meia você deve ouvir falar de alguém meio que desinformado que olha para uma banda como o System of a Down e diz: mas por que eles estão falando de política? Mas por que eles estão fazendo críticas sociais? E o Sérgio, vocalista da banda, fez questão de dar um feedback à altura para essa galera, chamando a atenção deles, né? Tipo, vocês não entenderam o que a gente vem cantando ao longo da história. Enfim, até porque uma das marcas do System of a Down é justamente essa dimensão de politização, de um papo sobre religião, críticas sociais. Eu diria até que se o System of a Down fosse um pensador, teria, assim como ingredientes, anarquismo, niilismo, uma boa dose de cinismo, uma vibe meio libertária, psicodélica, espiritualista. Enfim, é uma salada que eu acho que dava para pegar desde Bakunin com Nietzsche, Marx e movimento hippie. System of a Down é uma banda de rock formada em Glendale, Califórnia, em 1994. Composta por Serj Tankian, que faz os vocais bem, assim, sabe, marcantes, Daron Malakian, guitarra e vocais, Chavo Odadjian, baixo e vocais, e John Dolmayan, que é da bateria. O grupo é conhecido pelas visões políticas e sociais que inserem nas letras de suas canções. A história da banda começa quando Serj conhece Daron, em 7 de junho de 1992, e formaram uma banda de garagem chamada Soil. A banda era originalmente formada por Serj, como vocalista e tecladista, Daron como guitarrista, Dave no baixo e Domingo Larânio na bateria. Neste período, eles conheceram Chavo. Mais ou menos um ano depois, com apenas um show feito e poucas gravações, Domingo e Dave acabaram deixando a banda, dizendo que não ia vingar. Após o final do Soil, em 1994, Serj e Daron mudaram o nome da banda para System of a Down, cujo nome foi uma adaptação de um poema feito por Daron, chamado Victims of a Down, pois Chavo achou System mais interessante e de maior impacto. Chavo, que era o empresário da banda, largou o cargo de gerente de uma casa noturna e entrou nela como baixista, deixando assim o seu lugar de empresário para David Breno Benveniste. Pouco tempo depois, o grupo ficava completo com a adição de Andy na bateria. Rapidamente começaram a trabalhar em demos, tendo feito ainda um cover da canção The Metro, da banda Berlim. O System of a Down fez vários shows em bares e clubes, como Whiskey a Go Go, Viper Room e The Palace. Já no ano de 1997, Andy abandona o System com uma lesão na mão, sendo substituído por John. Após a performance do novo baterista, ainda sem contrato oficial, em 2 concertos realizados em clubes e locais de gênero, o produtor Rick Rubin, ainda sem qualquer compromisso com o grupo, gostou da banda e pediu para manterem contato com ele. Perto do final do ano é gravado mais uma demo, mas desta vez com o intuito de ser lançado apenas para as gravadoras. Os fãs e restantes do público só tiveram acesso a este registro anos mais tarde, quando foi disponibilizado na internet, conhecida como a quarta fita demo.
É importante que se diga que desde o começo o System of a Down sempre trouxe temáticas como a condição dos povos do Oriente Médio, a questão religiosa, críticas ao imperialismo, a vários presidentes norte-americanos, de Bush passando por Obama e o próprio Donald Trump. E isso é uma pauta recorrente dentro da trajetória da banda. Várias críticas sociais, vários posicionamentos contra a guerra. E é importante também pontuar que do ponto de vista da musicalidade, o System of a Down pode ser enquadrado como uma espécie de rock alternativo, new metal, e que vem ali com fortes influências do hardcore e da própria cultura da Armênia. E para quem é fã do System of a Down sabe que todos esses ingredientes estão presentes em praticamente todos os álbuns da banda. E uma das coisas também muito marcantes é a qualidade bem peculiar vocal de Serj. Nesse sentido, só abrindo um parêntese, se você puder, na própria plataforma no YouTube ou, sei lá, no Spotify da vida, e colocar lá Spiders, você vai perceber como o Serj, ele brinca com as melodias, ele brinca com os arranjos e com a sua própria voz. Em junho de 1998, o System of a Down lança um disco auto-intitulado. Sugar e Spiders foram os primeiros singles a ganhar desde cedo destaque nas rádios. Após o lançamento do álbum, a banda entrou em turnê, abrindo shows para Slayer e Sepultura, chegando até a atuar no palco secundário do Ozzfest de 1998. A banda chegou a fazer turnê com Incubus e Fear Factory. Podemos falar de uma fase dourada da banda, que vai de 2001 a 2004, que é justamente o período pós-lançamento do álbum Toxicity, que estreou em primeiro lugar na Billboard e atingiu o topo das paradas no Canadá, inclusive na semana dos ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Permaneceu ainda assim no topo na semana dos ataques, embora sob fortes críticas políticas sobre o controverso single Chop Suey, que foi banido das rádios americanas devido à sua letra, pois tinha uma grande semelhança aos ataques que aconteceram. Mesmo assim, o videoclipe continuou a passar na MTV, o que resultou num grande sucesso, assim como a canção Toxicity. Mesmo com a polêmica ao redor de Chop Suey, foi indicado para o Grammy. Então, como era já previsível e diante de todos os elementos que sempre fizeram parte do DNA da banda, nós temos, de fato, em cada música uma mensagem, uma reflexão, uma crítica ou até mesmo um determinado ataque a algum aspecto social, econômico ou político. E eu torno a dizer, isso é marcante ao longo de toda a trajetória do System of a Down. Então, como já citamos, um panorama geral da discografia da banda envolve a famigerada Demo Tape 4 de 1997, o álbum System of a Down de 1998, Toxicity em 2001, Storaged Melodies e Still This Album de 2002, Hypnotize e Mesmerize de 2005. E assim, desde 2005 que a banda praticamente não produz enquanto banda. Então assim, a trajetória deles, embora pós 2005 a gente ainda encontre turnês e shows e participações em grandes eventos, a banda ela teve os seus problemas internos, discussões e muito em torno de Daron e Serj, principalmente. E assim, do ponto de vista das mensagens deixadas pela banda, já no álbum de estreia, a gente tem uma pedrada. A primeira faixa, que está presente no primeiro álbum, né? A faixa intitulada Sweet Pea, já é uma crítica muito forte a líderes religiosos e também a líderes políticos que fazem uso de discursos religiosos. E assim, a crítica que está presente na letra, ela gira muito em torno dessas promessas de bem-estar, de conforto e de várias ilusões que são criadas por essas lideranças para poder dominar as pessoas. E até em entrevistas, os próprios membros da banda falam que essa música ela toca ainda mais pesado. Pelo menos o objetivo deles era pegar ainda mais pesado, dizendo que muitas vezes esses discursos político-religiosos, eles servem para manipular as pessoas para entrarem em guerra. Em 2001, no álbum Toxicity, a música Prison Song, ela também vem com uma crítica severa, dessa vez direcionada à famosa guerra contra as drogas e o sistema carcerário dos Estados Unidos.
Como é possível ver nos trechos destacados, Tankian literalmente aponta o número de presos no país, que era de quase 2 milhões no ano do lançamento do álbum, e atingiu em 2019 um total de 2,2 milhões de pessoas nas prisões, além de 4,5 milhões em liberdade condicional até 2017, de acordo com o Relatório Mundial 2020. Isso coloca os Estados Unidos como recordista e na liderança mundial de país com maior população carcerária. No segundo verso, o vocalista continua a apresentar fatos e dessa vez evidencia uma falha na Constituição norte-americana, que contribui para a superlotação das cadeias, a prisão de pessoas ligadas a infrações mínimas e não violentas, como porte de drogas. Logo em seguida, aproveita para criticar o uso do dinheiro arrecadado em impostos para bancar essa guerra contra os novos não ricos. Já na faixa Dear Dance, a crítica ela vai muito severa contra o comportamento extremamente agressivo, extremamente violento adotado pela polícia norte-americana. Já na oitava faixa do mesmo álbum, Toxicity, a faixa intitulada Forest, ela é um alerta extremamente pesado sobre a nossa dificuldade de entender a relação ser humano-natureza. A banda, ela pega pesado nesse ponto, criticando essa falta de consciência, que não é simplesmente a falta de consciência ambiental, a falta de consciência ecológica, é de um não entendimento de que nós somos parte da própria natureza e que dependemos, obviamente, e muito dela. Em 2005, a faixa mundialmente conhecida, que muitos chamam de B.I.O.B., eu pelo menos chamo B.I.O.B., é uma música que nitidamente faz, como de praxe, uma crítica muito hardcore a esse discurso pró-armamento, pró-guerra, esse discurso que se diz nacionalista, que se diz patriota, mas que na verdade serve apenas a interesses de líderes que querem usar pessoas como fantoches nas suas guerras particulares. Na parte considerada mais serena e acolhedora da música, a gente encontra uma série de referências aí da guerra, e não realmente é uma festa. E o uso dessa metáfora não é aleatório. É com a venda dessa imagem de diversão e heroísmo que governos promovem os exércitos. A tal dança no deserto que ele menciona remete à dança dos soldados para escaparem dos tiros e das bombas que explodem à luz do sol. Lembra daqueles filmes e até alguns desenhos animados em que um personagem atira perto dos pés de outro personagem e manda ele dançar? Então, é essa dança dos soldados nos desertos do Iraque e do Afeganistão, especificamente. Se a indústria de Hollywood achou que escaparia de um ataque direto vindo do System of a Down, errou feio. Old School Hollywood e Lost in Hollywood, as duas últimas faixas de Mesmerize, abordam esse tema. Mas é a segunda delas a que encerra a obra, que traz imagens vívidas e diretas sobre a crueldade que rege esse universo. Enfim, aqui na descrição eu vou deixar mais alguns comentários sobre mais algumas músicas que, enfim, são muito marcantes e representativas de todas as principais mensagens transmitidas pelo System of a Down. E eu quero convidar você também a trazer o seu feedback, a trazer a sua contribuição, a falar sobre uma letra, um trecho marcante e também a sugerir bandas para que a gente possa comentar aqui no nosso canal. Como eu falei, a gente acabou iniciando uma série meio que sem querer. Aqui você já pode encontrar um super papo sobre Linkin Park e também já fizemos um papo bem legal sobre Nirvana. Então, qual será a próxima banda? Eu conto com a sua participação, assim como eu também conto com a sua inscrição, com o seu like e, como eu falei, também com o seu comentário. Aproveita para compartilhar esse conteúdo com aqueles seus amigos, aquelas suas amigas que são super fãs do System, beleza? Um grande abraço e até a próxima.